mas o fator dominante, ou a força mais forte e mais poderosa é o ser humano no nosso planeta. Bem, a segunda linha de evidência, do meu ponto de vista, que na verdade vai além da ciência e está mais ligado ao valor fundamental da vida. Ou seja, nós temos muita evidência hoje de que o Holoceno, os últimos 10.000 anos antes de sairmos da era glacial, em que entramos numa fase de equilíbrio do planeta. Bem, essa é a descrição do Holoceno e é o que eu chamo de Jardim do Éden, ou seja, foi aquele período ou aquele único lugar em que fomos capazes de desenvolver a civilização da maneira que nós a conhecemos. Ou seja, em breve, o Holoceno é o único estado do planeta que é capaz de sustentar a vida como nós conhecemos. E nós, então, já passamos por 2 eras glaciais e vivemos a maior parte desse tempo como comunidades coletadoras com muitas dificuldades ambientais. E quando saímos dessa era glacial e entramos no Holoceno, então chegamos a essa situação muito mais prazerosa, muito mais fácil de estabilidade. Isso permitiu que nós desenvolvêssemos a civilização como a conhecemos hoje. Mas o planeta é um sistema autoadaptativo muito complexo. E nós temos esses pontos de inflexão, esses pontos de não retorno. E se nós ultrapassarmos esses pontos, vários sistemas importantes, como a Amazônia, entre outros, podem superar aquele ponto em que, em vez de sustentar a vida na Terra, esses sistemas vão então impor ameaças à continuação da vida na Terra. E eu vou então descrever esses processos do ponto de vista científico rapidamente, e aí chegaremos ao conceito dos limites planetários. Bem, o que são esses limites planetários? Eles definem o seguinte: nós tentamos responder a 2 perguntas no âmbito da ciência. Bem, a primeira pergunta: o que são esses sistemas ambientais ou processos ambientais que regulam o estado e a estabilidade do planeta? Bem, esses são os limites planetários. E nós já buscamos em todas as disciplinas da ciência para achar essa resposta. E nós achamos 9 limites planetários, identificamos 9 desses limites. E eu tenho certeza que ninguém aqui vai ficar surpreso. Um desses 9 limites é o clima, e 4 desses limites têm a ver com a biosfera, ou seja, a biodiversidade, a vida na Terra, plantas, animais, micróbios, etc. A configuração dos sistemas terrestres, ou seja, o tamanho mínimo da floresta amazônica, das zonas úmidas, da floresta boreal. E um outro limite são os ciclos, por exemplo, o ciclo do carbono e outros ciclos que permitem a vida na Terra. E o quarto limite são, na verdade, o que chamamos da corrente sanguínea do planeta, ou seja, os recursos hídricos, que permitem a estabilidade física e biológica de todos nós. E temos o oceano também, ou seja, a estabilidade dos oceanos é muito importante. Em seguida, temos a poluição atmosférica. Os poluentes regulam os regimes pluviométricos, mas também o equilíbrio de toda a Terra. E temos também as camadas da atmosfera, como, por exemplo, a camada de ozônio. E, por fim, o último limite, que é o que chamamos de novas entidades, ou seja, todos os poluentes químicos que são injetados no sistema terrestre, ou seja, os microplásticos e outros poluentes. Isso se acumula e ameaça a vida no planeta Terra. Ou seja, temos esses 9 limites planetários. E a mágica desse trabalho não se trata apenas de identificar os limites, mas temos de fazer a próxima pergunta, ou seja, conseguimos identificar parâmetros ou variáveis de controle para medir esses limites.
Ou seja, nós sabemos que se estamos falando de um limite, se estamos abaixo do limite, estamos seguros, ou seja, temos um espaço seguro de operação para a humanidade. E temos de quantificar isso da maneira seguinte, ou seja, evitar que superemos esses pontos de inflexão e que consigamos manter, então, aquele estado ideal, que era o estado do Holoceno. E nós vemos aqui essa zona amarela, que era aquela zona de incerteza na ciência. E quando passamos, então, da parte superior desse limite, chegamos numa zona de alto risco, que é a parte vermelha no gráfico. E nessa zona de risco mais alto, há uma grande probabilidade de que cheguemos a riscos irreversíveis. E aqui nós temos uma atualização de 2023 e vemos que 6 dos 9 limites já passaram do ponto ou da zona de segurança. Temos vários indicadores em todos eles em relação à quantidade de produtos químicos e de poluentes na atmosfera. Isso significa que estamos numa situação bastante perigosa, porque estamos colocando em ameaça a saúde de todo o planeta. Bem, esses estudos e essas pesquisas foram publicados pela primeira vez em 2009, já foram feitas 3 atualizações. Eu poderia passar todos os detalhes aqui, mas estamos falando de uma ciência ou conceitos científicos muito complexos. Agora, já estamos numa situação em que somos capazes de quantificar todos esses 9 limites planetários. Ou seja, podemos fornecer à humanidade um mapa de navegação para, então, pensarmos no futuro. Nós consideramos e conhecemos esses 9 limites e sabemos o que é possível realizar em escala planetária. Bem, eu gostaria de falar, então, por que chegamos a essa pesquisa, por que chegamos a essa ciência. Bem, essa imagem aqui foi tirada da capa da revista The Economist em 2012. Ou seja, a primeira vez que esse conceito foi proposto foi em 2002 por um ganhador do Prêmio Nobel. E nós temos, então, a partir daí, esse conceito que é bastante conhecido atualmente, que mapeou, então, as tendências socioeconômicas, como, por exemplo, população global, crescimento do PIB, produção de linhas telefônicas e desenvolvimento de aeronaves, etc. Aqui do lado direito, em verde, temos os impactos no planeta, ou seja, emissões de dióxido de carbono, poluição atmosfera, perda de biodiversidade, etc. E aqui nós vemos que todos os eixos X permanecem o mesmo e nós vemos uma certa tendência. E até certo ponto temos um impacto limitado. E esse ponto é em cerca de 1950. A partir de 1950, nós vemos então essa grande mudança e essa aceleração na tendência. O que nós vimos então nos últimos 50 anos é que o crescimento tem sido exponencial em todos os gráficos. E a partir daí, nós chegamos à conclusão de que estamos chegando ao teto, ao limite da estabilidade no planeta. E essa é a primeira evidência científica que nós conseguimos comprovar. Ou seja, isso aqui não é baseado em teoria ou em modelos, isso é baseado em observação, o que está acontecendo no mundo real. E o que está acontecendo em todos os parâmetros que são importantes para os limites planetários. Bem, o segundo motivo, o segundo passo importante foi a nossa percepção do perigo. Então, nós começamos também a perceber evidências do aquecimento acelerado da Terra. E era como a Terra estivesse mandando a conta para a gente, não em termos de incêndios e secas e outros elementos, outros eventos atmosféricos, mas sim o fato de a Terra estar perdendo sua capacidade de absorver aquele estresse adicional.